uma pesquisa da UFSC, liderada pela bióloga Sabrina Fernandes Cardoso, aqui de Tubarão, confirmou pela primeira vez a presença do mosquito transmissor da febre amarela em áreas de mata em Santa Catarina. Ele foi identificado em 5 municípios aqui da nossa região. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a bióloga Sabrina Fernandes Cardoso, ela que também é servidora da Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui da Regional de Saúde de Tubarão. Muito boa tarde, Sabrina. Obrigado por estar aqui na Rádio H2O. Peço desculpas aqui, eu não consegui liberar o microfone da Sabrina. Desculpa, Sabrina. Agora estou liberando o teu microfone aqui. Desculpa, repetindo. Então, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. E boa tarde também a todos os ouvintes aí da Rádio H2O. Sabrina, para a gente ir para o público entender, né, que descoberta foi essa? A gente sempre achou que o mosquito Aedes aegypti era esse transmissor, mas você identificou em uma pesquisa aqui na nossa região o mosquito, digamos assim, o original da febre amarela. Isso, porque a febre amarela, existem 2 ciclos dela. A febre amarela urbana, que ela é transmitida pelo Aedes aegypti no ambiente urbano. Este ciclo, ele não acontece desde 1942, e nós temos também a febre amarela silvestre, onde nós temos mosquitos silvestres que agem transmitindo o vírus, né, por meio da picada, tanto para os primatas não humanos, que são os macacos aí de qualquer espécie, também transmitindo para os seres humanos. Quando o ser humano vai adentrar área de mata, para fins laborais ou até mesmo fins recreativos, ele pode estar sendo picado por estes mosquitos e contraindo a febre amarela silvestre. Existe alguma delas é mais grave? Por exemplo, ser picado pelo silvestre ou ser picado pelo Aedes aegypti dá uma forma mais grave da doença, ou isso não tem essa distinção? Ele é um transmissor igual? Não tem essa distinção, porque o vírus é o mesmo. E a febre amarela, ela é altamente letal. Nos casos que evoluem por estado grave, a letalidade dela nunca é menor que 30%. Então, a taxa de letalidade dela é extremamente alta, o que faz com que ela seja bem diferente também da dengue, né? Porque a dengue, ela é uma doença que tem a sua gravidade, logicamente, né? Ela comete mais as pessoas, mas a letalidade dela não é tão alta, ela não mata tanto. Já a febre amarela, ela é extremamente letal. E essa identificação, pela primeira vez acontece em Santa Catarina, que vocês conseguem identificar, aconteceu aqui na região onde você atua. Exatamente, sim, no país inteiro praticamente já conhecia-se quais eram os mosquitos que transmitiam aí a febre amarela. No entanto, aqui em Santa Catarina, a gente ainda não sabia os mosquitos que nós tínhamos aí, nunca tinha sido realizado pesquisa dessa fauna silvestre. Então, esse trabalho que a gente realizou, ele fez essa identificação desta fauna de mosquitos. Essa identificação, essa pesquisa faz parte da tua pesquisa de doutorado, é isso? Isso mesmo, o meu doutorado, ele foi dividido em 3 capítulos, né, que a gente fala, 3 artigos científicos, e este é um deles, e eu trabalhei com a febre amarela no doutorado inteiro. Você identificou onde a presença desses mosquitos? Foram 5 municípios. Nós encontramos no município de Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna, Braço do Norte, Pedras Grandes e São Martinho. Então, toda a nossa região, então se nós encontramos em 5 municípios, nos outros municípios provavelmente a gente tem também. Por quê? Porque são todos municípios onde a gente vai ter resquício, né, fragmentos de mata atlântica, e esta mata, ela é contínua, né, entre os municípios. Então, isso aí gera um alerta para a transmissão da febre amarela silvestre, né, e diante disso a gente faz o chamamento da população para realizar a vacinação contra a doença. E como foi essa pesquisa, esse trabalho em campo para distinguir um mosquito do outro?
Nós realizamos coletas durante 3 dias consecutivos em cada um dos municípios. A gente começava a fazer o trabalho por volta das 8 horas da manhã e acabava por volta das 5 horas da tarde, porque estes mosquitos, eles são de hábito diurno. Não são mosquitos normalmente que eles circulam durante a noite. Então nós fazíamos a coleta nestes locais, armazenávamos ele em gelo seco, né, que a gente precisava manter, inclusive, o vírus da febre amarela nos mosquitos, caso eles estivessem infectados. Trazíamos para o laboratório de entomologia em Tubarão, realizava toda a triagem desses mosquitos e enviávamos para a UFSC. E na UFSC era onde a gente fazia a análise de cada um desses mosquitos, né? Nós coletamos mais de 4.000 espécimes e, por sinal, hoje pela manhã nós recebemos o aceite do último artigo científico referente à minha tese, e nesse artigo nós identificamos inclusive o vírus da febre amarela na região. Opa! 4.000 espécimes. E de quantas espécies de mosquito nós estamos falando nesses 4.000? Foram mais de 33 gêneros encontrados, certo? E nós encontramos aí gêneros de mosquitos com importância epidemiológica, não apenas para a febre amarela, mas também para a malária de Mata Atlântica. A gente encontrou anófilis, que o anófilis são mosquitos conhecidos por transmitir a malária, que também é uma doença grave. Então, assim, eu adianto para vocês que a nossa fauna de mosquitos silvestres, ela está bastante rica e tem bastante aí espécimes que podem transmitir aí doenças para os seres humanos. Geralmente a gente fala de fauna rica, a gente fica feliz. Nesse caso eu não estou muito feliz não, Sabrina, mas enfim. Nesse caso a biodiversidade não é boa para nós, né? Nesse caso não é legal. Mas a boa notícia é que no caso da febre amarela tem vacina, né? Tem vacina, e o que a gente recomenda é para as pessoas, caso elas tenham que se expor a áreas de mata, né, que façam uso de repelente. Ele é extremamente importante e vai repelir, vai fazer com que a pessoa não seja picada por esses mosquitos, evitando com que ela contraia aí a doença, e também faça a vacina, né. Quem ainda não se vacinou contra a febre amarela, que procure uma sala de vacina aí municipal. Ela é uma vacina segura, gratuita, está à disposição aí no SUS já há muitos anos. Dos anos anteriores, né, sempre tinha vocês tinham essa evidência por causa do aparecimento de macacos mortos, que aí vocês identificavam que eles haviam morrido por febre amarela. Vocês já tinham essa evidência de que era um mosquito silvestre que estava circulando aqui na região? Sim, justamente o que embasou o nosso estudo dos mosquitos foi justamente essas mortes de bugios que nós tivemos em 2021. Quem descobriu a circulação do vírus na região fui eu, por sinal. A gente fez coleta em vários municípios onde estava acontecendo a morte desses bugios. A gente coletava as vísceras e analisava. Então foi descoberto que eles estavam morrendo por meio da febre amarela. Então, diante disso, a gente realizou a coleta dos mosquitos exatamente nos pontos onde esses macacos morreram. Porque daí a gente tem certeza do que está acontecendo na região, né? Então, por isso que a gente consegue falar com bastante certeza que são os vírus aliás, são os mosquitos, né? Essa espécie aí que está transmitindo a febre amarela. Para efeito, assim, da gente entender, não existe uma atitude, uma ação de controle dos mosquitos que seja possível. O negócio é prevenir a população mesmo? Exatamente. No ambiente silvestre, ele é uma área silvestre, é uma área protegida, não tem nada que a gente possa fazer lá naquele ambiente de mata para acabar com os mosquitos, né? Porque é o habitat dele, é lá onde ele vive. Agora, qual é o grande problema? O problema é que cada vez mais a população humana, ela está
indo para dentro das matas, para dentro das florestas. Então, muitos municípios nossos, eles estão praticamente o município inteiro em borda de mata. Então, isso traz um certo risco, né? Quem mora muito próximo à mata, porque os mosquitos, eles podem voar, né, até 3 quilômetros para fazer alimentação sanguínea em humano, por exemplo. Então, a questão é utilizar repelente e fazer a vacinação mesmo. Esse mosquito, além dos bugios ele e dos seres humanos, né, ele também oferece risco para os animais, assim, gados, cavalos. Na literatura, a gente já encontrou alguns animais com anticorpos do vírus da febre amarela, como no caso cutia, tamanduá. A gente sabe que o vírus circula nestes animais. Agora, os animais de grande porte aí, como o gado, a gente não tem pesquisas e não tem evidências com relação a isso, de que ele circule nesses animais. Mas nos pequenos roedores silvestres e pequenos mamíferos silvestres, a gente encontra o vírus sim. Olha só. Mas o mosquito, ele costuma picar esses animais grandes? Outros mosquitos? O que eu sempre falo é o seguinte, assim como nós, eu tenho a minha preferência alimentar. Eu gosto de comer tal carne. Enfim, mas se não tem aquela, eu vou comer o que tem. A mesma coisa é o mosquito. A prioridade desses mosquitos que nós estamos falando, que transmitem aí a febre amarela, a prioridade dele é primata não humano, macacos ou o primata humano. Porém, se tu não tem nenhum dos dois, qualquer animal de sangue quente que vai te oferecer o sangue, ele vai se alimentar, porque a fêmea, ela necessita dessa alimentação sanguínea, porque a proteína do sangue promove o amadurecimento dos óvulos dela, né? Para ela conseguir fazer a oviposição, liberar os ovinhos no meio ambiente e os mosquitinhos saírem voando novamente. E no caso dos mosquitos, geralmente, ou sempre, não sei, a fêmea que é a danada pra gente, né? Sim, o mosquito macho, ele não transmite doenças. Por quê? Porque ele não faz uma alimentação sanguínea. Ele se alimenta apenas de néctar vegetal. Por quê? Justamente porque, como ele não coloca os óvulos, ele entra apenas com o espermatozoide, né? Quando ocorre aí a cópula, ele não precisa amadurecer esses óvulos. Então, a fêmea que tem que fazer esse amadurecimento desses óvulos fecundados aí pelo espermatozoide para conseguir liberar no meio ambiente. Por isso que ela se alimenta do sangue, porque é a proteína do sangue que ajuda nessa maturação. Então, toda espécie de mosquito, a Aedes aegypti, aquele pernilongo, quando a gente está dormindo, que ele vem no nosso ouvido ali, faz aquele barulhinho, aquilo ali é uma fêmea. Por quê? É a fêmea que pica, o macho não faz isso. E é sempre o macho que leva a culpa, né? A gente sempre chama o pernilongo, o Aedes, o borrachudo, e é sempre a fêmea que incomoda, né? E eu sempre falo, nas minhas palestras eu costumo falar, é a fêmea que incomoda. Outra curiosidade, às vezes, por que ela sempre vem no ouvido, faz aquele barulho chato à noite? Porque os mosquitos são atraídos pelo CO2 que a gente libera durante a nossa respiração. Então, o CO2 sai pelo nariz, então atrai a fêmea para a região da cabeça. Olha só, essa informação novíssima para mim, não desconfiava disso. O CO2 é atrativo para mosquito. Olha só. Sim, é altamente atrativo. Por isso que sempre vem aquele barulhinho chato ali no nosso ouvido, né? O mosquito fazendo aquele zunido. Justamente pela atração pelo CO2 que a gente libera pelo processo respiratório. E da questão urbana, quando para o vírus circular na área urbana, seria um humano levar isso para um centro urbano e aí lá ele ser picado por um Aedes aegypti e aí o Aedes aegypti ser o transmissor nessa área urbana. Exatamente, por isso que eu costumo falar que é uma bomba relógio, porque é só nós termos um humano que entrou
aí na área de mata, ou simplesmente ele mora numa borda de mata, ele foi picado por esse mosquito silvestre que a gente identificou, ele contraiu a febre amarela silvestre, ele vem doente para o centro urbano. A gente sabe que a nossa região está altamente infestada pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti pica essa pessoa que contraiu a febre amarela lá no meio do mato. Ele começa a transmitir na cidade e é só uma questão de tempo para termos aí a febre amarela urbana. Daí vai ser um grande desastre, né? Para essa pessoa que mora assim numa região de mata, ela ficar atenta, quais são os primeiros sintomas, o que ela deve ficar, prestar atenção aí quando ela entra numa área de mata que possa ter esses mosquitos circulando? Sim, a primeira coisa que eu falo é sempre, principalmente o pessoal que mora em ambiente rural, que tem que trabalhar, né, na lavoura, enfim, usar roupas longas, calça comprida, camiseta de manga comprida, porque isso já é um equipamento de proteção individual e inibe um pouco as picadas, né? Utilizar também como eu falei, o repelente, estar vacinado. Não sei se a pergunta foi exatamente essa que eu respondi. Essas são as prevenções, mas eu digo no sentido dos sintomas também. Os sintomas da doença, sim, desculpa. Então, inicialmente o paciente ele vai ter febre, dor no corpo, dor de cabeça. O sintoma é muito parecido com a dengue. E o que o pessoal confunde muito é que, como ela se chama doença febre amarela, o pessoal acha que a icterícia, que é o amarelamento das mucosas e da pele, já vai aparecer no começo. Não, esse amarelamento, né, essa icterícia, ela vai aparecer lá pelo 3º, 4º dia da doença, quando o paciente já está agravando, né? Então, os primeiros sintomas que o indivíduo aparece que vai aparecendo no indivíduo é esse: febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações. Parece uma virose, só que o paciente tem que ficar alerta para ver se aquilo ali não vai passar, né? Porque às vezes é uma virose, um dia o paciente já está bem, mas se prolonga 2 dias, já tem que procurar o auxílio médico, porque o que vai fazer com que esse paciente não evolua para um quadro grave, não venha a óbito, é justamente quando ele vai e procura atendimento médico de maneira rápida, né? Que coisa. Tem gente que fica achando que é bobagem, vai deixando se ficar mais grave. Vai saber, né? Nesse caso é bom procurar o quanto antes já para evitar qualquer tipo de complicação. Com toda certeza. E levar informação para o médico que está atendendo: olha, doutor, eu moro em borda de mata, eu entrei dentro de mata, eu fui picado por mosquito, será que eu não estou com febre amarela? Isso aí é importante, né? Porque hoje em dia a gente sabe, chega na unidade de saúde, no hospital, febre, mialgia, artralgia, você está com virose, né? Você pode até apresentar vômito também na questão da febre amarela. Então, vômito, dor no corpo, febre, você vai ter um quadro de virose, né? Então é importante comunicar isso: olha, eu moro em área de mata, fui picado por mosquitos, ou eu entrei em área de mata, não sou vacinado para a febre amarela. Então, para conseguir direcionar. A questão da vacina é uma vez, está protegido para toda a vida, precisa de um reforço? A vacina ela está disponível para crianças acima de 9 meses de idade e depois elas têm que fazer um reforço. Agora, para os adultos, quem está ali acima dos 4 anos de idade, dos 5 anos, né, e que nunca fez a vacina, uma dose ela imuniza para a vida inteira. Legal. Eu achei que tinha que ter reforço, que dependendo da viagem tem que tomar vacina, mas é porque para quem não fez ou não comprovou, então tem a vacina que é vitalícia. Sim, exatamente. É porque assim, se você simplesmente fala: eu já fiz a vacina para febre amarela, mas você não tem o comprovante, vai fazer novamente, porque o ideal é ter o comprovante, ter a carteirinha, deixar ela guardadinha, até mesmo porque muitas vezes quando a gente viaja, principalmente para viagem internacional, eles pedem um comprovante
vacinação, né? E antigamente no Brasil, antes ali de 2018, era preconizado uma dose de vacina a cada 10 anos. O Brasil trabalhava de maneira diferente, mas a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que o indivíduo tenha uma dose e ela vai ser o suficiente para te imunizar para a vida inteira. Então, a partir de 2018, o Brasil começou a adotar essa conduta de usar apenas uma dose de vacina para a vida inteira. Então, muitas pessoas ainda acham, né, que deve-se fazer reforço com relação à vacina da febre amarela, mas não. Hoje em dia, uma dose é suficiente. A não ser as crianças, conforme eu falei, né? Após os 9 meses de idade, faz uma dose e depois, com 4 anos de idade, ela vai fazer outra dose. Quem está acima dessa idade é só uma dose. De casos em humanos, quanto que a gente teve registros aqui em Santa Catarina, os últimos registros? Casos humanos nós tivemos poucos, nós tivemos, salvo engano, acho que foram 28 casos que nós tivemos, mas tem uma taxa de letalidade alta, né? Desses 28, 8 vieram a óbito. Então, como eu falei, é alta essa taxa de letalidade. E o que faz com que a gente não tenha tanto óbito justamente é a questão da vacinação, né? E além da vacinação é a notificação dos primatas não humanos aí do adoecimento dos macacos, porque o que nos sinaliza que o vírus está circulando é quando a gente começa a ter morte de macaco. Então, se você mora em área de mata, se você mora em ambiente rural e você costuma ver aí os macacos, que é comum nesses ambientes, né? E de repente você observa que eles sumiram, que eles estão morrendo, o Serviço de Saúde Municipal, ele deve ser notificado imediatamente. Por quê? Porque a gente vai fazer uma investigação para averiguar se esses animais estão morrendo de febre amarela e é feito também um bloqueio vacinal em toda a região. Muito bom. Sabrina, para liberar, para fechar, a gente está usando aqui para a live 2 imagens que o Joelson mandou de você pesquisando aqui, né? Um no laboratório e a outra na mata, né? Fazendo essa captura. Isso. E aí preciso te perguntar isso, assim, porque parece um narguile, né? A gente olha ali, o que a Sabrina tá fazendo ali? Como é que funciona essa captura, menina? Parece que tu tá bebendo algum produto proibido e, na verdade, é uma pesquisa. Eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona isso aí. E assim, ó, quando a gente vai para o mato fazer essa captura, esse é um trabalho, é muito árduo, é bem difícil, sabe? A gente tem que usar essas roupas de manga longa, enfim, a gente é vacinado. E para capturar um mosquito, se você for olhar ali na minha mão, tem uma redinha, tipo um coador de café. Aquilo ali é um pulsar. Tipo aqueles que o pessoal usa para caçar borboleta. Então esse pulsar, ele é feito com um voalzinho bem fininho, né? Porque como o mosquito é pequeno, então, primeiro quando a gente identifica que o mosquito está voando, a gente pega ele com o pulsar e depois a gente fecha o pulsar. Sem esmagar esse mosquito. Aí depois a gente tem um capturador oral, que é justamente isso que você falou, que parece um narguile. A gente coloca ali um caninho dentro do pulsar e com o outro a gente suga, a gente aspira. Aí este mosquito, ele vem para dentro deste capturador e a gente coloca em uma gaiola. Depois disso, é assim que a gente captura. E foi assim que vocês capturaram mais de 400 mosquitos? 4 mil. 4 mil. 4 mil. Quase 5 mil mosquitos. Foi assim. É um trabalho bem difícil, mas é gratificante, compensador. E esse caninho tem um tipo de um filtro, uma telinha que evita que, por exemplo, um Rafael boca aberta engula o mosquito, né? Ah, sim, tem que ser, porque senão qualquer pessoa pode engolir, né? Se você suga ele com certeza você iria engolir. Ele tem um filtro nele, sim, que daí chega um ponto ali daquele caninho que o mosquito não consegue passar, porque esse filtro protege. Tá aí. Sabrina, brigadaço pela gentileza, pela aula, pelos ensinamentos, pelo alerta e parabéns pelo trabalho, cara, muito bacana. Eu tô imaginando que delícia deve ser essa roupa no meio da mata, no calor. Isso deve dar uma sensação agradabilíssima de trabalhar. Ainda vai com colete da Divi ainda, que é para aumentar um pouco essa sensação toda. Então, parabéns, cara, pela dedicação. E pelas descobertas, né? A descoberta lá atrás da identificação do vírus e agora essa pesquisa identificando o mosquito aqui em Santa Catarina. Sim, muito obrigado. Eu que agradeço o colete aí da Dívia, porque ele tem muitos bolsos, né? Então é importante, a gente tem que ter várias coisas à mão quando a gente está aí trabalhando, mas a sensação térmica dentro dessa roupa deve ser 50 graus, assim, é terrível.
Camila. Então, eu que agradeço, precisando aí, nós estamos às ordens. Maravilha, grande abraço, bom trabalho. E mais uma vez a gente agradece pela gentileza.